passado, presente e futuro dos anos. O Lamento dos Vivos. Dom Quixote, um romance que foi publicado na Espanha em 1605. Ele foi escrito por um dos melhores escritores espanhóis, Miguel de Cervantes Saavedra. Usando o protagonista Dom Quixote, o livro satiriza e ridiculariza a corrupção da aristocracia daquela época. Ele a considerava ser pura vaidade. Neste romance, certa cidade foi mencionada. Está aqui hoje, amanhã na França e no dia seguinte em Potosí. Se houvesse de pagar conforme o que merece a grandeza e a qualidade deste remédio, o tesouro de Veneza, as minas de Potosí, seriam poucos para pagá-lo. Naquela época, as pessoas da Espanha se perguntavam em voz alta: onde fica essa Potosí? Esta cidade vertiginosamente alta é cheia de construções barrocas, evocando a ambiência da Europa medieval. Esta é a cidade boliviana de Potosí, centro de uma terra rica retratada no romance de Dom Quixote. As riquezas e a notoriedade de Potosí vêm das minas de Cerro Rico. Por toda a cidade, esta colina perfurada em formato cônico é visível. E toda manhã, um grupo de trabalhadores pegam caminhões e vão para Cerro Rico. Eles ficam espremidos como sardinhas neste veículo que vai sacudindo. E assim os homens de Potosí passam mais um dia como mineiros. Dionísio, um mineiro de 42 anos, vai para o trabalho com seu filho mais velho. O túnel é estreito e o teto é baixo. Há lugares difíceis onde precisam escalar. Ele descobriu esse lugar ontem. Não sobrou nada aqui. Isto é zinco. Agora não tem mais prata por aqui? Prata não tem. Os espanhóis levaram toda a prata. Não sobrou nada aqui. Agora ele faz com cuidado um buraco nas pedras. Depois ele prepara uma banana de dinamite para encontrar um veio mineral. Primeiro, um detonador é conectado a um fusível. Depois, o fusível é inserido ao explosivo.
Ele põe o dispositivo completo dentro do buraco. O que é isso? Corre! Agora ele tem 1 minuto antes da detonação. É para descer? Isso, desça! Me dê sua câmera. Nós temos 1 minuto para escapar para um local seguro. Felizmente, tudo correu sem problemas. Um dos meus parentes colocou 6 bananas de dinamite, mas ele escorregou numa das cascas de ovo enquanto estava correndo. E onde vocês estavam? Nós estávamos entrando e podíamos ouvir os gritos dele. Ele passou 3 meses internado no hospital. Mas, infelizmente, acabou morrendo. Foi muito triste. Todos nós saímos gritando, dizendo: eu não acredito que ele está morto. Na parte da tarde, depois da escola, o segundo e o terceiro filho de Dionísio vão se juntar a ele na mina. As crianças estão acostumadas a trabalhar aqui. Uma vez que o veio mineral é encontrado após a explosão, todos eles têm que coletar os pedaços do minério soltos da montanha. O preço hoje em dia para 50 quilos de zinco está na faixa de 20 bolivianos, uns 3 dólares. Os preços ultimamente vêm caindo. Depois de pagar os trabalhadores e cobrir as despesas, não sobra nada. Então, em vez de pagar uns 400 para outras pessoas trabalharem, eu prefiro comprar alguma coisa para minha família comer. E para fazer isso, tive que colocar meus filhos para trabalhar também. Este fardo tremendo também cai sobre o jovem Victor. É importante trabalhar junto para ajudar a família. Sem o dinheiro, todos nós estaríamos desesperados. É muito importante trabalhar. É por isso que eu trabalho. O minério coletado nas escavações do veio é carregado para fora nas costas deles. Já se passaram 400 anos desde que esta mina foi inaugurada, mas a vida mudou pouco desde então. As minas do interior de Cerro Rico são a espinha dorsal da economia de Potosí. A maior parte da população de Potosí depende das minas para sobreviver. Por esta razão, Cerro Rico há tempos tem sido descrita como a Virgem Maria, ou Pachamama, o símbolo da fertilidade.
A Pachamama de Cerro Rico está em exibição na Casa Real da Moeda. A pintura sugere que a montanha Cerro Rico está protegida e abençoada por Deus, tornando-a sagrada e preciosa. Mas o povo inca sabia do valor da montanha muito antes dos católicos chegarem. O povo inca sabia que essa montanha era muito rica, mas eles a consideravam uma montanha sagrada, como a Pachamama. E isso antes dos espanhóis chegarem. Os espanhóis chegaram e começaram a explorá-la. A pintura descreve a história da descoberta de Cerro Rico. No século XVI, um pastor chamado Diego Hualpa achou por acaso um veio de prata. Estava muito escuro e muito frio, e ele acendeu uma fogueira. E com o fogo, a prata estava derretendo. E o tempo todo ele escutava o fogo dizendo Potok, pois é esse o som que a prata faz no fogo. E dos sons de Potok veio o nome Potosí, como Potocti. Potocti foi o primeiro nome da cidade. Potosí era o verdadeiro Eldorado pelo qual os conquistadores espanhóis tanto procuravam. A corrida da prata tinha durado mais de um século. Potosí tinha 86 igrejas e mais de 50 estabelecimentos de jogos de azar. Ela poderia ser chamada de Las Vegas do século XVII. Potosí, no censo de 1611, chegou a ter 160 mil habitantes e era uma das cidades mais ricas e mais populosas das Américas. E a influência que teve a prata que se extraía do Cerro Rico e as moedas cunhadas na Casa da Moeda influíram principalmente na economia do mundo, especialmente a da Europa. Esta é a Casa Real da Moeda em Potosí. Ela já foi o lugar onde as moedas de prata do Império Espanhol eram produzidas. As máquinas que processavam a prata bruta naquele tempo foram preservadas. Cerca de 3.000 moedas de prata eram cunhadas por dia. Uma grande variedade de moedas de prata desde a época da Espanha colonial até a independência da Bolívia está em exibição no museu daqui. A maioria é feita da prata garimpada em Potosí. Entre elas, estas duas moedas são especialmente notáveis. Galeões e outros navios que atravessaram os oceanos entre a América do Sul e a Espanha coletaram todos os tipos de tesouros das colônias na América do Sul. Os transportaram pelo Istmo do Panamá e depois pelo Mar do Caribe, continuando até seu destino final, que era Sevilha, na Espanha. A viagem durou 6 meses. Mas em 1622, um deles naufragou em Florida Keys, quando enfrentou um terrível furacão. Essas duas moedas de prata foram resgatadas do navio naufragado. Em 1985, uma empresa caçadora de tesouros dos Estados Unidos encontrou o tesouro e o recuperou para eles. Todo o tesouro foi avaliado em 400 milhões de dólares atuais. Muitos desses milhões pertencem a Potosí por terem moedas e barras de prata. Uma imensa quantidade de prata de Potosí era necessária para satisfazer os gostos luxuosos da realeza e nobreza espanholas.
As extravagâncias da aristocracia espanhola não tinham fim. A maior parte da prata de Potosí foi usada para adquirir produtos luxuosos importados para eles. Muita prata foi para a Inglaterra, que exportava madeira de alta qualidade para a Espanha. A prata foi um dos fatores que contribuíram para o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Graças à mecanização e produção em massa, a nova classe burguesa foi criada. O capitalismo moderno nasceu. Francisco Pizarro tornou-se um símbolo desse novo capitalismo. Próximo a Cerro Rico existe uma montanha gigante e cinza. Os minérios descartados da mina foram depositados aqui durante séculos, levando à criação de outra montanha. Cerro Rico já esteve a 5.150 metros acima do nível do mar, mas nesses últimos 4 séculos, ela foi gradualmente diminuindo para 4.820 metros, uma perda de mais de 300 metros. Os 320 metros de terra retirados dessa montanha serviram como dinheiro aplicado para o nascimento do capitalismo europeu. E tudo isso foi possível com o trabalho forçado dos indígenas da região. As condições de trabalho deles eram cruéis e precárias. Cada índio tinha que trabalhar por 36 horas no mínimo. Alguns trabalhadores podiam trabalhar por mais de 48 horas assim. Dentro das minas, os índios não tinham boas condições. Eles não tinham capacetes, botas, nenhum método de segurança. A maioria dos índios não eram de mineiros. Eles eram agricultores, artistas, músicos. Mas para os espanhóis, eles não eram nada. Não estavam interessados nessas coisas. Só usavam os índios dentro das minas. Os escravos indígenas trazidos de toda a Bolívia perdiam suas forças um a um, pois não conseguiam suportar a dureza desse terrível ambiente de trabalho. Alguns deles morreram 2 semanas depois de chegarem. Havia alguns, como o padre Bartolomeu de las Casas, que queriam proteger os índios que estavam na colônia no século XVII. Ele mandou uma carta para o rei Carlos V, dizendo: por favor, seu povo está usando os índios como animais, como lhamas, para carregar minerais. E vocês não podem usar os índios assim, pois muitos deles estão morrendo muito cedo na cidade. Ele disse que por dia, na cidade de Potosí, 1.500 índios morriam. Na época colonial, alguns diziam que em torno de 8 milhões de índios morreram. Alguns historiadores dizem ainda que é possível construir uma ponte de Potosí para Madrid com os ossos dos índios que morreram. O trabalho forçado desapareceu desde então, mas as terríveis condições de trabalho permanecem as mesmas. Por esse túnel escuro de mineração, os mineiros seguem sua própria fé religiosa.
A divindade guardiã deles parece mais com o diabo. De fato, o Deus dos mineiros parece ser um demônio. Nós acreditamos em Deus e falamos sobre ele fora da mina. Mas quando estamos dentro da mina, não falamos sobre ele. Antes de começar cada dia de trabalho, os mineiros prestam respeito ao seu santuário monstruoso, chamando-o de Tio, que significa tio em espanhol. Se nós o adorarmos o suficiente, o tio vai encontrar prata para nós. Ele nos salvará da pobreza se trabalharmos dia e noite. Tio é o único conforto dos mineiros na reclusão escura da montanha. Mas existe uma coisa que as preces para o tio não podem resolver. Bruno trabalha como mineiro há 32 anos. Ele tem agora 57 anos. Ele sofre de uma doença conhecida como silicose. Décadas de poeira da mina se acumularam dentro de seus pulmões. Sua tosse tem piorado ultimamente. É uma irritação. Essa irritação não me deixa trabalhar nada. Sempre que estou trabalhando, eu estou tossindo. Se o meu corpo ficar tenso, a tosse começa e eu não consigo subir as montanhas porque fico sem fôlego. Quando os mineiros se reúnem com amigos na mesma condição, eles compartilham remédios populares diferentes. O sangue da vicunha é efetivo contra a silicose. Eu escutei que a água na qual foi lavada a manta de uma mulher também é boa. Eu nunca fui ao médico. Eu visitei um xamã durante um ano e um dia ele tirou o meu sangue, 1 litro. Era um método dos curandeiros, mas não funcionou. Não existe nenhum plano para cuidar da nossa doença. Algumas pessoas vão para os hospitais na cidade grande, só que eu não entendo isso. É como se fossem para lá somente para morrer. Muitos já morreram lá. Eu não tenho coragem de ir. Só os amigos mesmo nessa hora. Nós perguntamos sobre os sintomas da silicose. Esta é uma radiografia de uma pessoa que tem os pulmões saudáveis. Eu posso dizer que toda essa parte do lado direito e toda esta parte do lado esquerdo precisam estar completamente escuros. Não pode ter manchas nem partes opacas. Tem todos esses pontos brancos que estão tanto no campo pulmonar direito quanto no campo pulmonar esquerdo. E, além disso, tem um leve aumento do coração. Com essa doença, se ele continuar trabalhando, vai afetar mais o coração, ele vai ficar com insuficiência respiratória e cardíaca. Se deixar de trabalhar, isso vai se estabilizar do jeito que está, mas é provável que depois de um tempo haverá uma melhora cardiológica e respiratória, para que a doença não avance. E se a doença avançar?
terá insuficiência cardiorrespiratória e isso levará à morte. Mesmo que seja pouco, eu preciso continuar a trabalhar para manter o meu corpo. Como passo muito tempo trabalhando, eu só consigo respirar o ar da mina. Já estou acostumado a ele. Não consigo mover um dedo sem ele. Todo ano, esta cidade mineira com um passado desanimador tem um dia feliz. Esse é o que chamam de Carnaval dos Mineiros. Desfiles cheios de danças tradicionais bolivianas preenchem cada esquina da cidade. O que mais atrai nossa atenção é o espetáculo dos mineirinhos. Neste dia de festa, até mesmo o trabalho árduo nas minas acha um jeito de ser comemorado. No entanto, de forma inesperada, escravos negros aparecem. Praticamente não existem negros em Potosí. Então, qual é a origem desta dança? Quando os negros chegaram da África para trabalhar neste lugar, alguns foram para a Bolívia. Eles trouxeram uma dança que é típica dos negros, que na maioria era de escravos. O mercado de escravos da África estava a todo vapor no século XVI. Como a mão de obra era cada vez mais necessária para o trabalho pesado nas minas de Potosí, muitos escravos africanos foram trazidos para a cidade. Escravos negros foram importados da África. Quem dá mais? A história do tráfico de escravos africanos em Potosí tem sido arquivada cuidadosamente. Quando eu os comprei, com mais uma leva de escravos. A documentação que temos aqui nos arquivos históricos sobre os escravos é geralmente de vendas. Eles são como recibos pelos escravos. Nestes documentos, escravos humanos eram tratados como meras mercadorias. Os escravos negros da Terra Angola. Terra Angola. Depois de uma boa guerra, foram trazidos como ladrões e trocados por moedas em toda a parte. Um bom escravo custava de 1.000 e 400 pesos. Uma mula custava 100 pesos. E um escravo custava 400, 300, 500 e até 1.500 no caso dele ter algum ofício. Mas os escravos africanos não conseguiam suportar as condições severas e duras do trabalho e começavam a morrer. Por fim, ao invés de trabalharem nas minas, os escravos negros foram designados para trabalhos domésticos. Como eram comprados com dinheiro, eles recebiam um tratamento melhor que os índios. Mas nos perguntamos, onde estão esses descendentes dos escravos africanos hoje em dia?
Os escravos negros não conseguiram sobreviver aqui nessas condições. A elevação da cidade é de 4.010 metros acima do nível do mar. É uma cidade muito alta. Escravos negros não conseguiam sobreviver aqui na cidade. Só alguns conseguiam viver aqui, mas os espanhóis diziam que se estávamos comprando escravos negros, estávamos pagando dinheiro por eles. Mas a maioria dos escravos negros que estávamos comprando estavam morrendo aqui. Era melhor que usássemos os índios, pois não tínhamos que comprá-los. Eles eram de graça. No século XVII, os espanhóis decidiram mandar os escravos negros, grandes comunidades de escravos negros, para a parte norte de La Paz, para os Yungas e para Coroico, que são regiões quentes. Nós decidimos fazer uma visita à região dos Yungas, para onde os escravos africanos foram realocados cerca de 4 séculos atrás. No fim desta estrada lendária e traiçoeira, friamente chamada de Estrada da Morte, vamos poder encontrar os descendentes de escravos negros trazidos pelos espanhóis. As nuvens que serpenteiam os desfiladeiros profundos, finalmente encontramos o vilarejo de Tocanha. A palavra afro-boliviana se refere aos negros que moram na Bolívia. Eles tocam uma música alegre, o que mantém o ritmo africano tradicional, os movimentos únicos da dança de seus ancestrais africanos e até penteados inspirados nos dos africanos. Depois de tantos séculos, como eles conseguiram manter suas tradições africanas e sua linhagem? Moramos na Bolívia e podem nos chamar de bolivianos, mas o nosso sangue vem da África. O clima aqui é quente e a umidade é alta o suficiente para que frutas tropicais cresçam com facilidade. De fato, esta região se parece mais com a África do que com os Andes. As condições de vida não são tão diferentes das que podemos encontrar na África. Até o temperamento e o ritmo de vida fazem lembrar a dos ancestrais de sua terra natal. Talvez por causa disso, os moradores daqui têm uma vida longa e saudável. O número de idosos é muito maior. Muito maior e ainda trabalham. São muito mais velhos que minha mãe e minha irmã mais velha e trabalham tranquilamente como nós. Dizem que nossos ancestrais vieram do Congo e, por causa do frio, morreram em Potosí. Porque foram trabalhar em Potosí. Então, era mais seguro viver em lugar com clima mais quente.
Eles estão espalhando as folhas de coca para secar. Neste vale isolado, os afro-bolivianos cultivam folhas de coca. Há uma geladeira dentro desta casa. Nida! Está fria? Está. Este não é o único eletrodoméstico moderno. Olhando ao redor, podemos observar que a casa é equipada com típicos aparelhos eletrônicos domésticos. Consegue comprar tudo isso com o cultivo da coca? Claro, senão não conseguíamos. Vamos pagando aos poucos. A coca agora está melhor. Ela tem um preço melhor. E como produzimos 3 vezes por ano, dá para termos nossas coisas pouco a pouco. Em comparação com as plantações do altiplano, eu creio que vendem produtos diferentes e só colhem a coca uma vez ao ano. O vilarejo é rodeado por campos escalonados de coca. Na época da colheita, 3 vezes ao ano, todos os membros da família vão ajudar. Na verdade, foi por causa dos mineiros de Potosí que os afro-bolivianos acabaram cultivando folhas de coca. Os conquistadores espanhóis trouxeram os escravos africanos para cá para cultivarem as plantações de coca, que eram essenciais para os negócios de mineração. No entanto, há apenas 50 anos, eles eram praticamente escravos. Eu tinha 9 anos. Ainda me lembro perfeitamente de tudo, porque eu tinha ido ao trabalho para cuidar de meus irmãos pequenos, onde eles estavam sendo muito maltratados. O sistema de escravidão foi abolido quando aconteceu a Revolução e o governo anterior foi derrubado em 1952. Com a libertação acabou o patronato e não tinha mais escravos. Em 1952, os Aymarás, um povo boliviano nativo, e os mineiros de Potosí se engajaram em grandes protestos contra a discriminação e políticas injustas. Graças à Revolução Boliviana, o poder político foi transferido para um novo governo que finalmente aboliu o sistema escravagista há muito tempo estabelecido. Os afro-bolivianos tinham sido escravizados por muito tempo por causa das folhas de coca. Ironicamente, no final das contas, se tornaram livres e prósperos graças às mesmas folhas. Por causa da coca, podemos comer, pagar os estudos dos filhos, nos vestir. Ela serve para tudo. Serve para tudo. Este é o mercado dos mineiros, localizado nas travessas de Potosí.
Tudo que é necessário para a mineração é vendido aqui, junto com qualquer coisa que os mineiros precisem. De tabaco a álcool e até dinamite. Existe um item primordial para os mineiros: folhas de coca. Lugares como Chulumani, Coroico, Arapata e Yungas. Toda manhã, os mineiros em Potosí compram folhas de coca que foram cultivadas pelos descendentes de escravos. Eles mascam muito a coca. Uma vez que os mineiros entram nas minas pela manhã, ficam até de tarde sem comer. Eles não comem nada, só tem as folhas de coca. O hábito de mascar folhas de coca é um atavismo que os conquistadores espanhóis ensinaram a seus ascendentes. Então a coca era muito importante para os espanhóis. Eles diziam que era melhor para eles dar folhas de coca para os índios, pois mastigando as folhas de coca eles podiam trabalhar por mais horas e mais dias. Trabalhavam com mais afinco e não era preciso dar para os índios muito o que beber, muito o que comer. Eles podiam trabalhar melhor e era mais barato para eles só dar as folhas de coca aos índios. Os mineiros começam um novo dia mascando folhas de coca. Eles são literalmente viciados nelas. Entre eles tem um garoto com o rosto de bebê, Miguel Ángel. Tem lâmpada aí? Tem. Então vamos, filho. Só tem 3 meses que ele começou a aprender o ofício da mineração. Trabalhando entre mineiros mais velhos que têm idade do pai dele, ele vai tirar sua licença oficial de mineiro daqui a uns 3 anos. Ángel tem seu próprio sonho. Antes disso, eu queria estudar tecnologia. Esse era seu sonho. Mas ele foi obrigado a encarar a realidade. Já que ele é novo, seu trabalho é só retirar as pequenas pedras resultantes das explosões de dinamite. Eu podia ter conseguido um emprego na cidade, mas o salário é muito baixo. Só cobria meus gastos por uma semana. Pelo menos trabalhando aqui posso ganhar 10 pesos a mais. São 10 pesos a mais que em outros trabalhos. Ele agora é um mineiro em Cerro Rico. Mas o peso da realidade é ainda muito pior do que isso. Durante o dia inteiro, ele precisa lutar com seu carrinho, cada um deles pesando mais de 1.500 quilos. Nos perguntamos se ele pode imaginar algo diferente para o seu futuro além disso.
Eu não tive escolha a não ser vir trabalhar aqui. Meu objetivo mais realístico e prático é me tornar um membro da Associação de Mineiros, depois de passar muito tempo trabalhando aqui. Claro que existem perigos de contrair doenças ou de acidentes, mas vale a pena. Depois terei o direito de escavar as minas e contratar outros trabalhadores. Eu sei que preciso me esforçar para um dia ser como eles. Os sonhos de Mael Dourado que destruíram a cidade de Potosí há tanto tempo não existem mais. Como tantos outros, esse mineiro jovem está entrando fundo em uma realidade que já é resíduo de um passado de ambição e crueldade. No próximo episódio, há uma nova esperança. Os índios estão mudando seus destinos sozinhos. Os índios estão escrevendo uma nova história, uma cheia de orgulho. No próximo episódio, os Andes, uma razão para a esperança. Play.